Bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for a hora que você vai estar me vendo, que Deus esteja abençoando, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você e sua família. Mais uma vez nós estamos com a oportunidade gloriosa de poder meditar na palavra de Deus. Eu convido você para prestar atenção na leitura de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. O texto nos diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nós vamos pensar nesse momento, baseado nesse texto da palavra de Deus, sobre a apostasia da igreja nos últimos tempos. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz que no final dos tempos, muitas pessoas ou algumas pessoas se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios. Então, apostasia significa substituir a verdade, os princípios de Deus, da sua palavra, especialmente do Novo Testamento, para uma mentira, uma doutrina criada, inventada por homens e, vamos dizer, assessorada pelo próprio diabo, para as pessoas se desviarem de Deus. E Paulo, então, falando desse tempo do fim, ele vai dizer ainda em 2 Tessalonicenses 2, 3, ele vai dizer que ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo estava falando sobre a segunda vinda de Cristo, escrevendo isto à igreja de Tessalônica, e então agora ele vai dizer a eles: ninguém de nenhum modo vos engane, porque Cristo não vai voltar enquanto não houver a apostasia da sua igreja aqui nesse mundo. Nós sabemos que quando olhamos para a diversidade de igrejas com o seu rótulo por aí, nós vamos ver que existe uma gama de doutrinas, de ensinamentos que contraria a palavra de Deus, ou pregadores que dizem que estão ensinando a palavra de Deus e então faz uma salada do Velho Testamento com o Novo Testamento e faz uma confusão tremenda e estão ensinando isto ao povo, sendo que o escritor aos Hebreus, na sua carta, no primeiro versículo,
ele vai nos dizer que Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que nesses últimos tempos nos falou através de Jesus Cristo. Então a igreja é neotestamentária, tem que se fundamentar nos princípios de Jesus. E então eles fazem uma salada do Velho Testamento com o Novo Testamento, e isso então faz confusão, fica confusa a mensagem da palavra de Deus. Então nós estamos vivendo tempos, dias, que podemos dizer tempos, dias de apostasia da igreja do Senhor. Quanta coisa tem sido pregada que não se fundamenta na verdade de Deus. Vimos aí, então, vemos constantemente profecias que não se cumprem. Isto, então, é uma demonstração da confusão que está a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos ver, então, algumas atitudes cristãs que nos levam ao que leva o cristão à apostasia. Por exemplo, primeiro, cristão se apostata da fé quando vive sem ter a Cristo Jesus na sua vida. A vida cristã significa ter Cristo e viver então Cristo nesse mundo, e Cristo vivendo em nós. É a vida cristã, mas muitas igrejas hoje não falam mais na salvação da alma, do espírito da pessoa, e não fala mais de Cristo. Estão interessadas no Deus dos judeus do Velho Testamento, que é o mesmo Deus, mas que agora está agindo de forma diferente com o homem, está trabalhando para salvar o homem. Então as pessoas estão descentralizando Jesus Cristo da vida cristã. E isto então é apostasia. O Paulo diz que ser cristão é aquele que está em Cristo e aquele que Cristo vive nele. Então essa é uma verdade. No livro de Atos, Paulo falando aos filósofos da Grécia, de Atenas, no capítulo 17, versículo 28, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Então nós somos geração de Deus, e a mensagem nossa deve ser proclamada tendo Jesus Cristo Salvador, o único e suficiente, no centro da nossa vida cristã. Mas muitos têm descentralizado com os seus ritualismos, com os seus amuletos. Jesus Cristo tem tirado o Senhor do centro. João 14, 23, a palavra de Deus nos diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então esta é a realidade da vida cristã. É Cristo que veio e implantou o seu reino, e aqueles que aceitam Cristo, Cristo passa a reinar neles, passa a viver a sua vida na pessoa que o aceitou como suficiente Salvador. Em segundo lugar, o cristão se apostata da fé quando não pratica a palavra de Deus. Jesus nos fala nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27, sobre os dois fundamentos. Ele diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha.
Então vieram a chuva, sopraram os ventos, e aquela casa então ficou firme, não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. E ele disse: aquele homem que ouve a minha palavra e não pratica a minha palavra, eu comparo ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. E vem então a chuva, as correntes, as enxurradas, e bate contra aquela casa e ela cai, porque estava edificada sobre a areia. Então a nossa vida cristã tem que ser fundamentada em Cristo. Ele é a rocha que ele então edificou a sua igreja, e nós temos que edificar a nossa vida sobre essa rocha que é Jesus Cristo. E nós lemos também em Lucas 11, 28, que diz: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guarda no seu coração e pratica no seu viver diário. Tiago fala na sua carta, capítulo 1, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqueles que vivem uma vida cristã sem praticar a palavra estão enganados, estão em rumos errados, estão caminhando, então, não para a vida eterna com Cristo, mas a vida eterna separada de Cristo. Em terceiro lugar, o cristão se apostata da fé quando vive na prática do pecado. Então, há muitos crentes que se identificam com o mundo, que diz que são cristãos, mas estão edificados ou se identificando com o mundo, identificado com o pecado. Nós vemos então em 1 João 3,9, o apóstolo escreveu o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele, nesse que é nascido de Deus, é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, aqueles crentes que estão envolvidos com o pecado, e esses então não pode, estão se apostatando da sua fé, porque João diz que há uma semente divina em nós quando nós nascemos de novo. Então esta semente não deixa o crente viver na prática do pecado. Ele pode até pecar, mas para viver na prática como se fosse normal, isso não vai acontecer. Aqueles que vivem assim, né, desta forma, na prática do pecado, eles não pertencem então a Deus, se apostataram da fé. Em 1 João 3,8 também nós lemos: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, aquele que vive na prática do pecado, ele então agora está vivendo o mundo das trevas e não o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa então se apostatou da fé, porque agora Cristo não é mais o seu alvo, o seu objetivo. Mateus 7, 23, como nós lemos aí: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então,
nós vemos que muitos estão se apostatando da fé, se identificando com o pecado, aceitando o pecado, dizendo, isso é normal, todo mundo faz. Não, o cristão, ele tem que viver para Cristo e afastar do pecado, não viver na prática do pecado. Em quarto lugar, o cristão se apostata da fé quando busca Jesus só pelas bênçãos materiais. Nós vemos no capítulo 6 do Evangelho de João, que versículo 26 e 27, Jesus dizendo, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, muitas pessoas hoje estão buscando a Deus, nem é Jesus, apenas eles buscam um Deus que eles acham que pode suprir todas as suas necessidades materiais. E eles vão realmente para receber isto, procura a Deus para receber isto. Uma multidão foi a Jesus porque ele tinha multiplicado os pães e os peixes e agora queria que ele sustentasse materialmente as suas vidas. E Jesus então repreendeu e diz, trabalhar na vida cristã de forma espiritual, não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, que são as bênçãos espirituais. E muitos estão vivendo uma vida cristã nessa realidade. Eu quero uma bênção de Deus, eu quero coisas materiais, eu quero algo que venha realmente suprir as minhas necessidades. Jesus chegou a dizer a um homem certa vez, eu não sou repartidor entre os homens. Ele veio para salvar. Eu não vim então repartir bênçãos materiais para as pessoas. Eu vim para conceder a salvação eterna. Ele pode até ajudar, orientar, capacitar a pessoa para ele conseguir isso na sua vida, com o seu trabalho, mas não dar, distribuir, não sou repartidor entre os homens de dinheiro, de bênçãos materiais aos homens. Nós vimos que Jesus então repreendeu aquela multidão por causa desse interesse único. Eles não queriam receber a mensagem que salva, que transforma, a mensagem de vida eterna do Evangelho de Jesus Cristo. Em quinto lugar, nós vemos que o cristão se apostata da fé quando aprende a verdade sem conhecê-la. O apóstolo Paulo, quando escreve a 2 Timóteo 3:7, ele fala sobre isto, que nesse tempo do fim vai haver um grande problema, ou já está havendo esse grande problema, então, que é os homens aprendem a Bíblia, mas não conhecem a verdade. Ele diz assim, respondeu-lhes Jesus, não provém Paulo diz que aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, nós sabemos que a palavra pode ser aprendida intelectualmente, mas ficando apenas nisso. O conhecimento verdadeiro da palavra de Jesus Cristo é o conhecimento revelado pelo Espírito Santo.
Foi Ele que revelou esta palavra, então só Ele nos leva a entender, a compreender essa verdade. E muitos têm aprendido intelectualmente a palavra de Deus para satisfazer os seus interesses, os seus desejos, mas não têm recebido a palavra revelada pelo Espírito Santo. Marcos 12, 24, Jesus disse, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, conhecer. Jesus falou em João 8, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não disse, aprenda a verdade vos libertará. Ele diz, conhecereis, é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus. O conhecimento de Jesus e da Escritura é o conhecimento revelado, então, pelo Espírito Santo de Deus. Não é um conhecimento que vem através de uma busca intelectual, mas é um conhecimento revelado pelo Espírito Santo. Em sexto lugar, o cristão se apostata da fé quando substitui Jesus em sua vida. Nós temos uma verdade ilustrativa na Bíblia. Um dos apóstolos de Jesus andou com ele, aprendeu as suas coisas, e quando Jesus distribuiu os apóstolos para sair pregando o evangelho, até milagre fez, né? Mas essa pessoa trocou Jesus por 30 moedas de prata, vendeu o Senhor Jesus. Hoje acontece muito, as pessoas quando são pressionadas pela sociedade ou a pressão do inimigo, então muitas vezes troca Jesus por coisas insignificantes. Isto se chama apostasia na nossa vida. Mateus 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse Jesus. Muitas vezes essa é a realidade. Se apostataram, os seus interesses são outros, não mais estão amando Jesus, não tem mais o prazer de servir a Jesus, mas tem prazer nas coisas que substituíram Jesus nas suas vidas. Por último, em sétimo lugar, o cristão se apostata da fé quando não tem certeza de salvação. Nós vimos então um evangelho sendo pregado e dizendo que as pessoas não podem ter certeza da salvação. Não pode ter certeza de salvação se não tem Cristo. Porque o que Cristo fez na cruz foi nos substituir. E ele então realizou ali a remissão dos nossos pecados. E quando cremos nele, então nós somos justificados e agora não há mais condenação para nós. E as pessoas então hoje elas não têm mais muitas não têm mais essa certeza, convicção de vida eterna em Cristo Jesus. Nós lemos em Tito 1, 2, Paulo falando o seguinte, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes da criação do mundo, Deus prometeu a vida eterna àqueles que crescem no Salvador, em Jesus, aquele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Colossenses 1, 27, Paulo ainda diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
A Bíblia diz que a esperança do crente, da glória de Deus, da vida eterna, é uma esperança viva. Ela nunca morre, como é a esperança do mundo, que é a última que morre. Mas essa esperança é viva. Nós temos uma música do Conjunto Logo, e sobre o Evangelho, essa mudança, essa apostasia que nós temos hoje na Igreja de Cristo, e uma estrofe deste cântico diz o seguinte: eu sinto verdadeiro espanto em meu coração ao constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. O Evangelho verdadeiro exalta a Deus e desamarra todos nós de nossa vida. Então estamos vivendo uma apostasia na igreja, que as pessoas estão dando ordem para Deus. Elas não são mais servas, que serve, que se humilha, que se rende diante de Deus, mas estão exigindo de Deus. Isto é apostasia. O Evangelho contraria toda a lógica humana na nossa vida. Ele é diferente de tudo quando entra na nossa vida. Ser cristão se resume, então, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, as ovelhas de Cristo verdadeira, elas não vão seguir o mundo, as vozes do mundo, as oferendas do mundo, os privilégios do mundo, mas segue a Cristo, né? Segue a Cristo, ouve a voz de Cristo, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Concluindo, então, o crente verdadeiro é conhecido não apenas por aquilo que professa. Nós vimos no texto inicial, pessoa dizendo, Senhor, Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo, né? Mas Jesus então disse, não conheço vocês. Um crente verdadeiro é conhecido não apenas por suas obras. Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, a pessoa não é conhecido, o verdadeiro crente, pelas suas obras, porque o nome de Cristo é que é poderoso, não é o homem. Então, eles fizeram isto, eles estão fazendo isto no nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que faz, não eles. Mas eles estavam com suas vidas de pecado, desagradando a Deus, mas usando o nome de Jesus. E então o milagre não acontece pelo fato de quem está invocando o nome de Jesus é santo ou não. Ele pode ser uma pessoa no pecado e fazer milagre, porque é o nome de Jesus que faz o milagre. Em terceiro lugar, um crente verdadeiro é conhecido pela obediência. O versículo 21 diz, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é aquele que faz milagre, faz isto, mas é aquele que pratica então o fruto do Espírito Santo. Não é os dons, mas sim os frutos do Espírito Santo.
E, por último, um verdadeiro crente será distinguido do crente falso no dia do juízo. Então, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Vós que praticais a iniquidade. Então, nós estamos vivendo esta realidade. Eu pergunto para você, você está firme em Cristo? Está fundamentado em Jesus? Você tem realmente vivido uma vida com Cristo e para Cristo? Então, procura viver para Cristo, porque a apostasia já é uma realidade no meio do povo de Deus. E Paulo diz, Cristo não vai voltar sem que isto aconteça, sem que o anticristo também seja revelado a este mundo. Então, precisamos realmente estar com Cristo, andar e viver com Cristo e para Cristo. Que Deus nos abençoe.